Fala, galera do leilão, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando um projeto um pouco diferente do que vocês estão acostumados na Unili, né? Como vocês sabem, eu venho da leiloaria, trabalhei com diversos leiloeiros, né? Prestei assessoria para diversos leiloeiros, fui gerente jurídico de um leiloeiro por muito tempo. Então, nada mais justo do que a gente prestigiar os nossos amigos leiloeiros. Então, a gente está começando um projeto de bate-papo com o leiloeiro para que vocês os conheçam melhor, né? Sempre teve essa questão do leiloeiro ser um pouco intocável, a dificuldade que as pessoas têm de encontrar. E a gente está começando esse projeto justamente para desmistificar essa questão. Os leiloeiros são super acessíveis, super gente boas e são nossos parceiros de negócio, né? Na verdade, eles colocam os bens ali para vender e a gente depende deles para fazer uma boa compra. Então, nada mais justo do que a gente prestigiar eles e começar esse novo projeto, que é um bate-papo com os leiloeiros. Então, no nosso primeiro episódio, estamos trazendo o Fernando Serrano, que tem muita história para contar aqui para a gente. Fernando, obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer ter você aqui conosco. E eu queria que você começasse se apresentando, né, dando um oi para o nosso público e falando um pouquinho da sua história. Por que leiloaria? Como você virou leiloeiro lá atrás? Conta um pouquinho de como é que surgiu a sua história na leiloaria, por favor. Olá, Daniel. Olá, pessoal. A honra é minha, o prazer é todo meu. Se tem uma coisa que leiloeiro gosta é de falar, é de conversar com o seu público. E com o advento dos leilões eletrônicos, esse contato se perdeu. E, portanto, ter uma oportunidade como essa é uma alegria, é um prazer, é uma honra. Até quando eu fui convidado, eu falei, quanto que eu tenho que pagar? Não, você não paga nada. Eu falei, ô louco, eu quero pagar, porque é tão gostoso isso que tinha que ser cobrado do leiloeiro para participar, porque é muito prazer. Então, estou sabendo agora que é grátis e o prazer, então, dobrou. Muito obrigado pelo convite, é um prazer e uma honra estar com vocês aí. Imagina, Fernando, que esse prazer é todo nosso. Mas conta um pouquinho, como é que você começou na leiloaria, quando surgiu, que ano, né? Você foi leiloeiro aí no Perfeitamente. Paraná? Então, vamos lá. Eu sou o Fernando Serrano, eu tenho 60 anos, eu sou de 64 e eu sou engenheiro agrônomo, eu sou de Maringá, Paraná, eu estudei 11 anos no mesmo colégio, 4 anos na mesma faculdade e me formei. No dia que eu formei, em 86, já se passaram quase 40 anos, quase, e aí eu me formei em janeiro de 87, eu abri uma empresa e lá trabalhei durante 12 anos. E aí, em 97, eu fui apresentado para a leiloaria. Como é que foi essa apresentação? Foi o seguinte, como engenheiro agrônomo, eu fazia muitas perícias judiciais. Eu trabalhava com perícias. Eu tinha uma empresa de prestação de serviços agronômicos. Um cliente meu teve um problema e precisou de um perito rural. E fui eu trabalhava para ele, ele falou, eu preciso de você. Falei, deixa comigo. E aí eu entrei na perícias judiciais, comecei a fazer perícia. Eu me dei tão bem com aquilo que eu fazia perícias para outros juízos no Paraná todo e até no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então eu peguei e comecei a trabalhar com isso. Eu falei, nossa, é gostoso isso aí. Fiz um monte de carta, verdade, carta pelo correio, bati da máquina. E aí eu mandei para 100 varas judiciais aí pelo Brasil. Todas no Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, num raio de 500 quilômetros de Maringá. E aí eu falava assim para o juiz, doutor, precisou de um perito judicial agronômico em questões rurais, me chama que eu resolvo. E um juiz chamou aqui, o outro chamou acolá, e pá, foi bacana. E aí eu ia aos fóruns e percebi o porteiro de auditórios, que era um oficial de justiça que fazia os leilões. Então eles iam nas portas dos fóruns, batiam sino, é verdade, tinha esse ritual do sino. Vários lugares onde eu trabalhava, eu cheguei a ver o oficial de justiça batendo um sino, o leilão do processo número 553214444, a partes, o Joãozinho e o contra José. Está sendo leiloado um imóvel assim. Aí ele descrevia a matrícula. Não tinha ninguém. Aí, outro dia, eu vi um outro
leilão, a mesma coisa, ninguém. O coitado do oficial de justiça anunciando para o vazio. Não tinha ninguém. Os leilões daquela época eram os leilões judiciais. Eram restritos à comunidade forense. Só ficava sabendo os advogados das partes, o juiz e pouquíssimas pessoas, os oficiais de justiça. Então, eu olhei aquilo e falei, nossa, que perda de tempo, que coisa ridícula, tal. Mas, ok, quando em 97 a Junta Comercial do Paraná, que estava fechada para novos leiloeiros durante muitos anos, a Junta Comercial do Paraná foi fechada. Em 97 ela abriu inscrições para leiloeiro. Naquela época tinha que fazer um concurso público, mas era um concurso tipo, você sabe ler, sabe escrever, qual o teu título, onde você já trabalhou, essas coisas, era muito simples. E aí eu falei, ó, isso aqui é interessante, eu vou tentar. Peguei, fiz o tal concurso, foi muito simples, porque eu era engenheiro agrônomo, já tinha sido secretário municipal da Agricultura de Maringá, tinha sido delegado federal do Ministério do Trabalho de Maringá, então a prova de títulos minha foi muito bem conceituada, para entrar como leiloeiro foi um passinho, deu tudo certo. E aí eu falei, agora vamos trabalhar como leiloeiro. Aonde que eu tinha a referência de leiloeiro? Nos fóruns, porque eu via o trabalho dos leiloeiros dos fóruns. Aí eu sou engenheiro agrônomo, eu fui estudar como oferecer esse trabalho para os juízes. Então eu percebi que lá no Código de Processo Civil estava escrito assim, o leiloeiro será nomeado pelo juiz, que é o presidente do processo. Contudo, poderá ser indicado pela parte do autor. Então, era uma faculdade. E na falta do leiloeiro, nomear-se-á um porteiro de auditórios, que é um oficial de justiça que faz, às vezes, do leiloeiro. Como não havia leiloeiros interessados em atuar na justiça, a recessão virou regra, ou seja, todos os leilões eram feitos pelos oficiais de justiça. Como eles não ganham nada para fazer isso, eles não faziam propaganda. Como não faz propaganda, não vende. Não tem propaganda, não há venda. E aí, isso fazia com que os leilões tivessem uma efetividade muito baixa. Eu estudei isso aí e eu comecei a oferecer aos juízes um trabalho diferenciado na leiloaria. E um juiz da cidade de Paranaguá foi o primeiro juiz que me nomeou e eu fui lá, fiz um lindo trabalho, foi maravilhoso. Eu apareci na Folha de São Paulo, Estadão de São Paulo, na época tinha a Gazeta Mercantil, tinha o jornal Zero Hora de Porto Alegre, o jornal Gazeta do Povo de Curitiba, o Globo do Rio de Janeiro me entrevistaram por causa desse leilão. O que aconteceu? Tinha um navio esse navio tinha graves problemas, o navio cargueiro. Ele entrou em Paranaguá e o Detran dos navios, que é a Capitania dos Portos, falou, ó, você está devendo multa, você não tem airbag, o teu pneu está careca, você não pode sair daqui enquanto não reformar o navio e pagar as multas que você fez multa aqui, atravessou o sinal, estacionou errado, não respeitou a faixa, e você, acima da velocidade e tal, e você tem um monte de multa no Brasil, tem que pagar. E só libera se pagar. E segundo, para sair, você tem que trocar o pneu, tem que botar o airbag e o teu cinto, você está sem cinto de segurança. Conclusão, o dono dessa empresa abandonou o navio, foi embora, largou o navio aqui no Brasil. E os coitados dos marinheiros, tinha marinheiro grego, marinheiro lá daqueles países da América Central, marinheiro das Filipinas, os coitados passando fome. E aí um repórter fez uma entrevista, foi lá no navio e entrevistou os caras se eles usavam água da chuva e o navio parado, sem óleo diesel para movimentar as máquinas, então eles não tinham energia elétrica e a água era da chuva. E isso causou uma comoção. E aí os marinheiros estrangeiros, não falavam português, entraram na Justiça do Trabalho e uma empresa estrangeira, com pessoas estrangeiras, mas em território brasileiro, tem que respeitar as leis brasileiras. E aí eles moveram uma ação na Justiça do Trabalho contra essa empresa, esse advogado que bolou isso aí. E aí
o que eu fiz? Eu fiz uma divulgação, eu fiz um press release e mandei para todos os jornais da época. Então estava escrito essa historinha que eu contei. Marinheiros gregos entram na Justiça do Trabalho brasileira contra uma empresa argentina que tem um navio sueco com bandeira de Honduras. E a Justiça do Trabalho deu ganho de causa e o navio vai a leilão. E aí eu colocava o nome do juiz, o telefone da vara, o número do processo. Naquela época não tinha esse negócio de internet, dá para ver tudo. Não. Os jornalistas olharam aquilo e falaram, isso aqui dá um ibope. Pegaram, ligaram na vara e confirmaram a história. Entrevistaram o juiz, entrevistaram o pessoal da vara, foram no navio, entrevistaram os marinheiros. E aí pegaram o leiloeiro. E chegaram em mim, porque o juiz tinha me nomeado. E aí, senhor leiloeiro, o que é que o senhor vai... Não, vamos vender, porque esse navio está assim, assado. Eu fiz um laudo de avaliação. Eu contratei uma empresa lá em Paranaguá para fazer um laudo de avaliação do navio. Fazendo um paralelo com um carro, a empresa falou assim, mais ou menos isso, ó, tem que pôr airbag, tem que consertar o cinto de segurança, tem que trocar os pneus, o motor está vazando óleo, fez um laudo técnico do navio. E para consertar vai custar R$1 milhão. Porém, para vender, tem um navio igual lá na Argentina ou na Turquia, igualzinho esse, para venda por 500 mil. Então, o teu, no máximo, vale 400 mil, porque tem para vender melhor que esse por 500. Resultado, levei isso para o juiz. O juiz falou, nossa, maravilhoso, quanto vale? 400 mil. E levamos a leilão por 400 e no segundo leilão por 200. E aí, eu conhecia o seu Jorge Gerdau e Johan Peter, lá de Porto Alegre, na Avenida dos Farrapos. Eu já o conhecia, tinha conversado muito com ele, numa outra ocasião. E aí eu liguei, falei, senhor Jorge, o senhor lembra de mim? Blá, blá, blá. Eu estou mandando uns fax, na época era fax. Cara, o Jorge Gerdau mandou fazer uma vistoria no navio e acompanhamos, deu tudo certo. Ele foi lá e disputou, porque tiveram outros interessados em sucata, sucateiros, vieram ver o navio. Conclusão, deu um ibope, saiu no Jornal Nacional, nesses jornais que eu já citei, saiu, eu dei tanta entrevista, foi maravilhoso. Então eu debutei em altíssimo estilo na leiloaria judicial. Foi maravilhoso. O dinheiro que entrou pagou todos os marinheiros, eles foram embora para a casa deles todos de avião, com dinheiro no bolso. O Jorge Gerdau comprou um navio, derreteu e fez prego e arame farpado com aquilo, e hoje deve fazer parte de muitos prédios aí no Brasil afora, porque virou vergalhão de aço. Todo mundo ficou feliz, o juiz encerrou um processo, eu debutei como leiloeiro judicial, ou seja, foi maravilhoso, foi uma festa. E aí eu peguei esse material e fiz com uma agência de propaganda aqui de Maringá, Paraná, chama Sol Propaganda. Eles fizeram um trabalho tão bonito e mandamos para mais 200 juízes. No outro dia eu fui nomeado em 20 varas, porque o trabalho foi tão bem feito, todos os juízes, não importa de onde ele era, ele tinha visto ou nos jornais, ou na TV, ou no rádio, porque era uma história novelesca. É muito bonito, marinheiros estrangeiros passando fome em situação. Foram à Justiça do Trabalho, aceita uma ação de marinheiros estrangeiros contra uma empresa estrangeira. Olha que loucura! Um marinheiro grego entra na Justiça do Trabalho brasileira contra uma empresa argentina, um navio sueco com bandeira de Honduras e o leiloeiro de Maringá. Meu Deus, isso é uma novela! E com um final feliz. E aí todo mundo ficou feliz. Os juízes, a partir daquele momento, me conheceram no Paraná inteiro e eu comecei a fazer leilões para o Paraná inteiro e judiciais, que era o patinho feio. Nenhum leiloeiro queria trabalhar com o judicial, porque o judicial é cheio de Fernando, calma, não antecipa, a gente vai chegar nesse ponto ainda. Vamos começar pela sua história. A gente vai chegar, a gente vai chegar no porquê você focou nos judiciais. Mas vamos discutir um pouquinho tudo isso que você falou, que eu acho que tem vários insights legais e várias questões importantes, né? Você falou que você se tornou leiloeiro em 1997, e você já tinha essa experiência com questões judiciais por fazer laudos, né, e perícias agrônomas para outros processos. Então, você já tinha familiaridade com essas questões e
naquela época, como você bem disse, não tinha o processo eletrônico, né? Isso surge bem mais para frente, ali em meados de 2012. Então, você ia nos fóruns para angariar essas perícias e acabou vendo uma oportunidade nos leilões por conta dos oficiais de justiça que realizavam esses leilões. A última coisa que eu ouvi foi você falando que em 2012 iniciou os processos eletrônicos. De lá para cá, travou tudo, eu não ouvi mais nada. Voltem um pouquinho aí e começa de novo. Não, tranquilo. Então, pegando um gancho do que você estava falando, então os leilões eles eram presenciais, os leilões não, perdão, os processos eles eram físicos, então você tinha que ir no fórum para fazer essa angariação das perícias, correto? E aí você acabou vendo a oportunidade, porque quem realizava os leilões eram os oficiais de justiça, e você viu que não tinha quórum, né? Era uma coisa muito específica e que tinha pouca divulgação, até porque a justiça não investia em divulgação dos leilões, o próprio oficial de justiça não tinha nenhum benefício financeiro, então ele também, ninguém investia, né? A parte, o autor não sabia se ia vender ou não, então também não investia, então ficava muito restrito, e esses leilões normalmente eram desertos, né? Não tinha arrematante. Inclusive, quem comprava em leilão nesse período se deu muito bem, era um momento excelente, mas também tinham mais dificuldades, né? Os processos eram diferentes, não tinham tantas questões consolidadas na nossa jurisprudência como tem hoje, era literalmente outro mundo. Então, a gente agradece bastante os arrematantes desse período que ajudaram na evolução dessa construção de jurisprudência, de doutrina, né? Eu, quando comecei a trabalhar com leilão em 2013, eu fui procurar livro de leilão para comprar e não encontrei, né? Então, isso mostra a dificuldade que a gente encontrava, imagina ali em 97. Outro ponto que eu acho legal que você falou é que antigamente, para se tornar leiloeiro era diferente, né? Em São Paulo, por exemplo, tinha um número limitado de leiloeiro, tinha que um leiloeiro dar baixa do título ou falecer, e tinha uma fila de espera para as pessoas que queriam se tornar leiloeiro. Então, era um mercado muito mais restrito, né? Então, é outra questão importante. Outro ponto legal que você falou que eu não sabia era essa questão da prova, né? Porque depois vou até pedir para você falar um pouquinho sobre essa questão também da barreira de entrada para você se tornar leiloeiro e das dificuldades, mas a gente vai chegar nesse ponto um pouco mais para frente. Então, você aproveitou, na verdade, essa sua experiência, essas suas visitas ao fórum, acabou vendo uma oportunidade de se tornar leiloeiro, virou e começou a angariar processo. Então, você optou pelos leilões judiciais muito pela sua experiência, e naquela época também tinha uma certa dificuldade de entrar nos leilões extrajudiciais. Serrano, me conta um pouquinho disso. Exatamente. Os leilões extrajudiciais das grandes empresas eram todos em São Paulo. Então, lá em São Paulo é a sede das grandes empresas. E aí, as seguradoras, bancos e empresas que tinham um grande número de ativos que fazem renovação de frota e etc. e tal, elas se valiam dos leiloeiros da capital de São Paulo. E lá, até hoje, estão assim. É normal isso aí. Já os órgãos públicos, que também se valiam muito dos leiloeiros, eram nas capitais. Então, era sorteio na junta comercial. E aí, Banestado, Copel, Sanepar, empresas públicas se valiam de leiloeiros, mas tinha uma fila e tal, você tinha que respeitar a fila, e aí era um sorteio, tal, a tua vez, você passava 2, 3 anos sem ser chamado. Então eu vi que a única alternativa era o patinho feio. O patinho feio era o leilão judicial. Por que é o patinho feio? Porque ele é cheio de regras. Primeiro que são 200, 300 juízes e cada juiz é uma regra. A cerne, a base é a mesma, mas o detalhe é o juiz que manda. Então, entrega livre de ônus. Tem juiz que acata e entrega livre total de ônus. Tem juiz que não. Isso aqui é responsabilidade do arrematante. Parcelamento. Parcelamento é uma faculdade do juiz. Tem juiz que não aceita, tem juiz que aceita. Hoje foi normatizado pelo Código de Processo Civil de 2015. Contudo, lá em 97, 2000,
era o juiz. A maioria não aceitava, era praticamente à vista. Quanto que é a entrada para dar o restante em até 15 dias? Aí não havia esse percentual. Eu estudei e vi que na jurisprudência havia muitas decisões que falavam assim, 20% de entrada e o restante em até 30 dias, 10 vezes, 5 vezes. Então eu percebi que a entrada de 20% era um índice muito comum, um percentual muito comum. Então, nos leilões eu falava 20% de entrada e o restante em até 15 dias. E um juiz, uma vez, falou: de onde você tirou esses 20% de entrada? E eu mostrei para ele as jurisprudências. Aí ele falou: então tá certo, continue assim. E hoje virou lei. Hoje é lei lá no Código de Processo Civil, 25% de entrada e o restante em até 30 vezes. Mas até 2015 não era assim, era o juiz que mandava. Então, tendo em vista essa diversidade, esse entendimento extremamente variado das regras do leilão, o leilão judicial é extremamente difícil de ser conduzido, porque cada juiz pensa de um jeito. Eu cheguei a trabalhar uma vez lá na Vara Federal de Execução Fiscal de Curitiba, e onde eu trabalhei por muitos anos, e tinha 2 juízes, o titular e o substituto, e ambos ao mesmo tempo. Então, um pegava os processos pares e outro pegava os processos ímpares. E para eu fazer o leilão dos 2 juízes da mesma vara, um é livre total de ônus, conforme artigo. Ok, livre total de ônus. E o outro falava, é livre total menos as obrigações propter rem, por exemplo, o condomínio. Então, senhoras e senhores, a mesma vara, a mesma justiça, 2 juízes, um senta aqui, o outro senta na mesa da frente. Esse aqui entende que é livre de condomínio. Aquele ali entende que não. Olha que loucura. E você, leiloeiro, trabalha para os 2, tem que acatar a decisão dos 2, e aí você tem que vender para o público. Então, como é que eu explico para uma plateia de interessados que o apartamento tal é livre total, inclusive condomínio, e o outro é total livre de ônus menos condomínio? Olha aqui, ué, mas por quê? É assim que funciona, é assim. Então, o patinho feio, que era o leilão, e pode ser cancelado antes, pode ser cancelado durante, pode ser cancelado depois. Ou seja, todo o seu trabalho de investimento que você fez para vender, vender é uma arte, é muito difícil vender, tenta vender. Fabricar bicicleta é fácil, fabricar sofá é fácil, fabricar carro é fácil, fabricar foguete que vai para a lua do Elon Musk é fácil. Eu quero ver vender. Vendedor é a alma da empresa. Se não tiver vendedor, pode botar a tua empresa no lixo, não vale nada, porque tudo que é feito no mundo tem 10 fazendo. Agora, vender. Por que a Starlink é um sucesso? Porque ela vende. Por que o iPhone é um sucesso? Porque vende. Ele podia ser maravilhoso, mas se não vendesse, ficava na gaveta, ficava no estoque. Venda. E leiloeiro é isso, é vender. Vender. O leiloeiro é um expert em vendas. E para vender, tudo aquele trabalho que você faz para vender e depois é cancelado, você entra em depressão profunda. É a tentativa de suicídio. Então, é terrível isso. E aí, nenhum leiloeiro daqueles de São Paulo, aqueles magnatas lá de São Paulo, queria fazer leilão judicial. Deixa eu te interromper. Sim. Você falou uma questão aqui que é muito legal ouvir da sua boca, que é leiloeiro há tanto tempo, tem muita experiência, porque eu falo isso e as pessoas falam: Daniel, você está mentindo, você está de brincadeira. Quantas vezes eu falei exatamente o que você falou? O juiz titular tem um entendimento, o juiz substituto tem outro entendimento, é a mesma vara, e, cara, os leilões são diferentes. As pessoas falam: não, Daniel, isso é papo para você contar, é história de pescador, né? Eu falo: pessoal, não, é verdade, está aqui os editais. E aí eu quero entrar num outro ponto que é muito legal, que é o trabalho minucioso do leiloeiro. O leiloeiro tem que ter uma equipe por trás dele para fazer isso, de saber que o leilão de tal juiz é de tal forma e do outro é de outra forma. Então, muita gente pensa que esse serviço é um serviço fácil, que você tem um modelinho lá, copia, cola e manda para frente, e não é assim. Né? Você tem uma super estrutura por trás de você, justamente para tomar esses cuidados e atender bem ao judiciário e ao juiz que está te nomeando, né? Perfeitamente, perfeitamente. Hoje, a nossa estrutura aqui
depois de 30 anos de leiloaria, está consolidada. Eu tenho pessoas que trabalham comigo há 30 anos, desde aqueles primórdios lá do navio, El Moro, chamava El Moro, até hoje. Então, estão aqui, fazem parte da equipe, eles sabem tudo de leilão. Hoje nós somos em 170 pessoas, 170 para fazer leilão, e tem 80 advogados aqui dentro. Mas para que tanto advogado? Ninguém faz uma petição, acidente de carro, separação de marido e mulher, nada. Nós não sabemos nada disso. A gente só sabemos falar de leilão. Leilão aqui o pessoal é bom. Minha mulher bateu o carro, não sabemos mexer com isso. Fulano e tal me deu o cano, não sabemos mexer com isso. Só leilão. Então, todos aqui são experts em leilões judiciais. Esse é o nosso foco. A gente, de vez em quando, faz um leilãozinho extrajudicial e tal. Contudo, o foco aqui hoje é leilão judicial. Somos bons nisso, somos focados nisso. Agora, que é difícil, é muito difícil. Que é loucura total, é muita loucura. Mas é divertido, sobe uns tico-tico no final do mês, paga as contas e vamos tocando o barco. Então, olha que informação interessante que você acabou de trazer. A estrutura da leilõesjudiciais.com.br tem 80 advogados. É muito maior do que muito escritório de advocacia que eu conheço. É verdade. Então, assim, para as pessoas terem noção de que é um trabalho realmente muito bem feito e que tem uma super estrutura por trás, né? E seriedade. Porque muitas pessoas colocam essa peste de teria puta, leilão tem figurinha marcada, leilão tem rolo, leilão tem esquema, e aí está mais uma comprovação de que o leiloeiro ele está nessa estrutura para fazer um trabalho sério, isento e para levar o bem à venda da melhor forma possível, né? Então, um leiloeiro ele não vai se colocar em risco de perder o seu credenciamento, o seu título, o trabalho naquela vara que ele demorou anos para conquistar, por uma besteira, por vender um bem com figurinha marcada e etc. Então, esse é outro ponto que eu já queria deixar aqui claro, né? Daniel, isso não existe. Cara, eu não posso pôr minha mão no fogo por 100% do mercado. Óbvio, né? Porque, como existem bons advogados, existem maus advogados, bons juízes, maus juízes, e leiloeiro a mesma coisa. Mas eu posso garantir que a maior parte do mercado, e assim, a maior mesmo, vou dizer 99%, trabalha de forma séria, honesta, correta, e mais do que isso, ele quer vender pelo maior preço possível, porque vendendo pelo maior preço possível, é mais dinheiro que entra no bolso dele com a comissão. Né, Fernando? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e sobre essa seriedade do trabalho do leiloeiro e a importância, porque você já deixou claro que antes de você começar, você encontrou essa lacuna, essa dificuldade que os fóruns, que a justiça tinha de vender esses bens. O que você acha que o leiloeiro trouxe de diferente para essa estrutura do judiciário, que é esse grande sucesso? Hoje a gente escuta falar em leilão demais. Né? Aonde você acha que foi essa virada de chave? Eu sei que o leiloeiro foi peça fundamental para isso. Mas o que o leiloeiro fez de diferente? Conta então, vamos um pouquinho para a gente. Sobre a seriedade dos leiloeiros, olha, você ter um negócio aberto, com o teu nome na porta, há 30 anos, no mínimo você anda corretamente. Por quê? Porque você pode enganar alguns por muito tempo, ou você pode enganar muitos por pouco tempo, mas jamais você vai enganar muitos por muito tempo. Isso é impossível. E estar no ramo há 30 anos, com a porta aberta, com o mesmo telefone, mesmo e-mail, mesmo endereço e o mesmo nome, tudo isso é credibilidade. 30 anos não são 30 dias, não é aquele cara que anoitece e não amanhece. Não, são 30 anos. Já passamos cada perrengue aqui, que Deus me perdoe. Com 30, e eu já vi nesses 30 anos leiloeiros começarem, tem um auge, nossa, que cara fantástico. De repente, some, desaparece. Por quê? Porque não se faz coisas erradas por muito tempo. Não se faz coisas erradas por pouco tempo com muitas pessoas. Não, isso vai dar. Começou torto, pau que nasce torto, morre torto e acaba logo. 30 anos no mercado, você tem que ter, no mínimo,
além da eficiência, porque senão ninguém te contrata, você tem que ter seriedade, você tem que ter honestidade, competência, decência, honra e dignidade. Pronto. É assim que se faz chegar à empresa com 30 anos. Ninguém chega aos 30 anos de atividade, na mesma atividade, na mesma cidade, no mesmo ramo, com o mesmo telefone celular e com o mesmo telefone 0800 e o mesmo endereço, 30 anos fazendo falcatrua. Isso não existe. Então, pelo simples fato de estar no ramo há 30 anos, já quer dizer que nós temos alguma coisa de especial. O que é que os leiloeiros trouxeram para o judiciário que transformou o judiciário? Quando foi essa virada de chave? Eu acho que essa virada foi em 2000, quando leilões judiciais foram popularizados. E eu fico honrado de ser um dos que popularizou o leilão judicial. Tornou isso uma linguagem acessível e na qual havia participação da comunidade e não dos advogados, das partes, dos juízes, oficiais de justiça. Não, quando nós começamos, tinha alguns juízes que faziam já na profissão muitos anos. Aqui no leilão vem 3, 4 pessoas. A gente colocava 200, 300. Lá no TRT de São Paulo, TRT2, na Barra Funda, naquele auditório enorme, quando nós começamos a trabalhar lá na Barra Funda, colocamos 600 pessoas, gente nos corredores, gente por lá de fora, dando lance, porque era lotado. A gente fazia tanta propaganda aí em São Paulo, naqueles programas. Como é que era o nome daquele cara que fazia o defunto? Aqui Agora. Aqui Agora. Cara, nós fomos no Aqui Agora. Eu dei entrevista no Aqui Agora. O defunto levantou e não estava morto. Lembra desse cara? Como é que era o nome dele? Ele morreu já. Gil Gomes. Cara, eu fui dar entrevista para esse cara. Eu fui lá e... Não, porque os defuntos também tem que comprar, tem que ter casa. Cara, ele só falava de morte, só de tristeza. Não, vamos falar de negócio. E aí tem aquele outro rapaz... o Bottini, pá, eu fui no Bottini, mas como é que é esse negócio de leilão? É leilão no fórum, você vai lá no fórum. Naquela época não tinha fake news de leilão, não existia leilão falso. Vai no fórum, lá na Barra Funda, vai fazer o leilão na Barra Funda. Cara, aí na Justiça Federal, ali perto da rua Avanhandava, Praça Roosevelt. Praça Roosevelt, praça perto da Avanhandava, perto do Hotel Cadoro. Cara, nós íamos nos leilões ali e o pessoal falava, o que vocês fazem? Tem mais gente aqui do que no dia do julgamento do Bolsonaro. Pá, o pau torava lá, coisa de louco. Então, tudo isso é trabalho. Então, o que os leiloeiros trouxeram para o judiciário? Efetividade. A faculdade de Direito, ela ensina que a execução é assim, é assado, tal, e leva o bem do devedor a leilão. Ponto. Para ali. Então, leva o bem a leilão, como se vender fosse fácil. E eu acabei de falar aqui, e é verdade, que a venda é o coração da empresa, é a alma da empresa. Se não vender, você pode fazer o melhor carro do mundo, mas não vende. Você pode fazer o telefone do mundo, mas não vende. Você tem que vender. E aí, as justiças trabalhista, estadual, federal, militar, não vendiam. Nós, os leiloeiros, trouxemos para o judiciário a efetividade nas vendas. Então, os devedores, quando viam o bem sendo leiloado, falavam, agora vai vender. Aí partiam para o acerto. Ou acerta ou perde o bem. Aqueles que conseguiam, acertavam, faziam um acordo, pagavam a dívida. Protegia o bem, segurava o bem. Os demais, que infelizmente não suportaram a condição, não tinha condições de fazer acordo, o bem ia ser leiloado, vendido, arrematado e o dinheiro pagava a dívida. Então, antes disso, ou era adjudicação por parte do credor, pegava o bem, ele não queria bem, ele queria dinheiro, mas pegava porque não tinha o que fazer, ou aquilo ficava ad eterno, levando a leilão, não pagava, levando a leilão, não pagava. A efetividade foi a grande mudança no judiciário com o ingresso dos leiloeiros. Tanto é que hoje, 99% das varas usam o leiloeiro oficial, porque trouxe efetividade aos leilões. Isso,
graças ao trabalho dos leiloeiros da divulgação, graças às explicações, às regras do leilão antes do leilão, porque o judiciário é cheio de regras, a turma pensa que comprou, pagou, levou. Deus me perdoe. Aqui comprou, pagou, esperou, rezou. Se der certo, pega o bem. Se der errado, pega o dinheiro de volta, inclusive a comissão do coitado do leiloeiro, que trabalhou, se esforçou, vendeu e vai devolver o dinheiro. Olha que judiação. O coitado já ganha pouco e ainda devolve. Ó, advogados cobram 20%. Se perder a causa, 20% já foi. Garçom cobra 10%. Se você não gostar da comida, 10% tem que pagar. E o leiloeiro, além de cobrar só 5%, mais barato que garçom, se der errado, devolve teu dinheiro, corrigido com juro. Os leiloeiros trabalham por amor. Faz uma definição de amor. Leiloaria. Porque se der errado, devolve o dinheiro. E ganha menos que garçom. Você nunca viu um garçom rico. Imagina um leiloeiro que ganha metade do que ganha o garçom. Coitadinho dos leiloeiros. É só por amor. Diga. É fato. A gente já sabe que você é leiloeiro porque você vende bem pra caramba. Assim, só no seu discurso aqui, eu trabalhei com vários leiloeiros, prestei assessoria, leiloeiro ganha dinheiro. Mas, se é bom de oratória, estou gostando de ver, agora está tudo explicado. Agora sim a gente viu, o papel do leiloeiro, papel convincente, que fala bonita, e é isso que a gente gosta, de história, de resenha, esse papo está muito legal. Então, Fernando, eu acho que você trouxe uma questão aqui muito importante. O leiloeiro, por receber 5% de comissão no mínimo, né? Essa comissão pode até ser maior ali conforme o decreto do leiloeiro, muita gente pensa que não, mas pode, né? Ser depende dos serviços que ele faz para a vara, o juiz pode arbitrar em até 10%. Exatamente, então um ponto importante, mas eu acho que o leiloeiro, por ter interesse monetário na venda do bem, de novo, ele montou uma estrutura, e parte dessa estrutura que é muito importante, e não que passe despercebido, mas pouca gente frisa, essa questão de divulgação, essa questão de marketing, propriamente dito, né? O leiloeiro, ele trouxe duas questões. A primeira, que ele é uma pessoa mais acessível para tirar essas dúvidas sobre o edital, sobre o leilão. O Serrano tem 80 advogados. Se ligar lá, alguém vai te atender e vai tratar com clareza sobre o leilão que você quer comprar. Perfeito. Né? Sim. E outro ponto é essa questão de divulgação. Você falou bastante aí que foi em jornal, apareceu em mídia impressa. Então, os leiloeiros, eles costumavam gastar muito dinheiro e continuam gastando. Aqui mudou um pouco o formato. Mas, assim, eu lembro de leiloeiro gastando uma fortuna para anunciar em página inteira de jornal, na época, ali, caderno de classificados. Então, o leiloeiro, por ser esse cara especializado e viver de comissão, ele precisa vender. Ponto. Então, ele mudou um pouco essa questão da leiloaria, né, com essa questão de divulgação dos bens que ele está vendendo. Então, como o Fernando disse, ele pegou um navio, que não é algo tão usual, cara, jogou para a mídia, espalhou essa notícia. Então, quantas pessoas ouviram falar a primeira vez de leilão por conta dessa notícia? É verdade. E vender navio é uma coisa comum. É uma venda de um bem comum. Agora, olha só a história. Um navio estrangeiro, com marinheiros estrangeiros, na Justiça do Trabalho brasileira, entram contra uma empresa argentina com um navio sueco, com bandeira de Honduras, ganham os direitos trabalhistas, o navio é leiloado para pagar os trabalhadores. Mas o trabalhador de lá da Indonésia, da Turquia, da Grécia, como é que eles... Aí isso chama atenção. E chamou. E foi um leilão maravilhoso e vendeu, e o Jorge Gerdau comprou e fez prego e arame farpado com o navio inteiro. Isso virou... Várias pessoas ouviram falar a primeira vez em leilão por conta disso, né? Muita gente. Foi uma notícia maravilhosa. Então, prosseguindo um pouco, Serrano, você foi leiloeiro, e aonde você virou a sua chave? E aonde você viu a oportunidade de não ser mais leiloeiro e se transformar numa plataforma que ajuda diversos leiloeiros espalhados pelo Brasil? Primeira pergunta, aonde você viu essa oportunidade e por que dessa mudança? Então foi o seguinte, em 97 eu entrei como leiloeiro. E em 98 eu me especializei em judiciais, porque era o único ponto que eu conseguia trabalhar. E foi fazendo. E deu tão certo
que eu tinha um amigo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele era dono de carretas frigoríficas. Ele transportava carne de Campo Grande para São Paulo todo dia. Eu conheço ele há 50 anos. Nós somos colegas de colégio há 50 anos. Presta atenção. Esse cara estava indo bem, progredindo, tinha 10 carretas, puxando carne para São Paulo e trazendo verdura de São Paulo para Campo Grande. Era a profissão dele. Rui Costa. O Rui estava indo bem, tá? O frigorífico lá em Campo Grande quebrou. Deu um problema enorme. Faliu, o frigorífico faliu, não pagou os trabalhadores, não pagou os donos dos bois, os fornecedores, e não pagou as carretas do Rui. O coitado do Rui, as carretas eram todas financiadas. Ele trabalhava, pegava o dinheiro, pagava o financiamento, pagava o diesel, pagava, o que sobrava era dele. E ele fazendo isso há 10 anos, 15 anos, já estava com um patrimôniozinho bacana, contudo, era pedalando a bicicleta. O dia que a bicicleta parou, o Rui quebrou. O Rui ficou, Fernando, eu tô na pior, tal. Eu falei, nossa, Rui, calma, vai melhor. Não, perdi tudo, tal, ok. Aí eu falei, cara, eu tô fazendo um negócio aqui, tá, é gostoso, você não quer fazer? E aí, foi quando eu ensinei ele a fazer os leilões judiciais. E aí, falei, ó, você vai fazer assim, assado, pinta e borda e tal. E deu tudo certo, lá em Campo Grande do Mato Grosso do Sul. E o Rui foi fazer isso com bastante dedicação e tal. Porém, ó, sempre tem um porém na vida dos pobres, é uma tristeza. Porém, contudo, todavia, entretanto, o Rui era português e não era naturalizado. E na lei do leiloeiro, de 1932, está escrito: leiloeiro é exclusivo para o cidadão brasileiro. Não pode ser naturalizado, e ele nem era naturalizado, ele era português, a carteira de documento dele era Portugal. Ele veio para cá novo, e os pais dele nunca se preocuparam com isso, ele nunca se preocupou. Cara, na hora que ele foi dar a entrada nós já tínhamos alugado a sala, o telefone, tudo pronto, ele pega e bate na trave, não podia ser leiloeiro. Eu não acreditei. Falei, não é possível, você não é brasileiro até hoje? Eu não sou. Falei, ai meu Deus! E aí já estava tudo pronto e tal. E o que eu fiz? Nós tínhamos uma amiga em comum, de longa data, nota 10, uma pessoa maravilhosa. Convidamos ela para ser leiloeira. E ela pegou e falou o seguinte, eu topo. Ela era formada em administração, tal, e veio aqui a Maringá. Eu mostrei como é que era. Naquela época viajava-se todos os dias e você tinha que fazer o leilão lá no fórum, presencialmente. E aí ela topou e eu ensinei tudo de novo, para ela como é que fazer. Resultado, eu pensei o seguinte, peraí, se eu estou fazendo no Paraná e está dando certo, ela vai fazer no Mato Grosso do Sul e vai dar certo, por que a gente... E eu conheço ela até hoje, somos amigos até hoje, trabalhamos juntos até hoje. E o Rui, sou amigo dele até hoje, não trabalhamos juntos porque não deu certo, mas estamos juntos até hoje, na amizade total. E aí, eu peguei e falei, peraí, se eu ensinei ela, eu estou fazendo, está dando certo, ensinei ela, está dando certo, eu vou fazer uma franquia de leilões judiciais. E aí, isso foi em 2002, 2003, eu contratei um cara que mexia com franquias, chamava Mauro, da ProSul Franquias, ele era de Curitiba. Eu fui a Curitiba, expliquei o negócio e ele veio a Maringá, conversamos muito, ele formatou a franquia, só que franquia você tem que vender a franquia para a pessoa comprar e depois montar. Eu falei, eu não quero vender nada para ninguém, eu quero fazer uma participação, eu forneço o serviço e ganho com o sucesso. Se tiver sucesso, eu ganho. E não tem venda. E aí topamos, e aí eu comecei... eu fui para Bahia, eu fui para São Paulo, eu fui para Rio de Janeiro, e aí eu conhecia pessoas, falavam, você não quer ser leiloeiro para atuar na justiça? Alguns já eram leiloeiros, outros não, e eram ou advogado, ou agrônomo, ok, pessoas que tinham algum relacionamento, que eu tinha alguma indicação. E aí, conclusão,
Isso foi dos anos 2003, 2004 a 2020, porque os últimos negócios que nós fizemos foi Acre, Rondônia, Manaus, isso foi em 2020. E aí as pessoas faziam um contrato comigo de franquia, eu as ensinava a trabalhar com leilões judiciais, prestava assessoria, e todos esses funcionários aqui, então vamos imaginar, o Daniel é leiloeiro no estado da Bahia. O Daniel está lá na Bahia, sozinho, quem trabalha com ele é a mulher dele, 2 filhos e uma funcionária terceira. E aí o Daniel é o seguinte, tem mês que ele fatura um monte, tem mês que ele não fatura, tem mês que... Mas tem que pagar a turma, tem que pagar. E aí eu ensino ele a trabalhar com o judiciário, que é muito difícil. É muito difícil. 90% dos leiloeiros passa longe do fórum. E aí eu ensino ele como é que funciona, tal, pá. Isso eu tô falando 15 anos atrás, tá, pessoal? 20 anos atrás, não é hoje, tá? E aí o Daniel, eu falo para ele, ó, a tua mulher vai poder arranjar um trabalho em outro lugar, o teu filho, o outro filho, você vai ficar sozinho. Mas sozinho eu não dou conta, dá assim, tem 100 e tantas pessoas para trabalhar para você. Mas eu não tenho dinheiro para pagar tudo isso. Calma, você só paga se faturar. Opa, aí eu topo. Então, o Daniel usa a assessoria, mas só paga se faturar. Se não faturar, não paga. E aí deu certo esse modelo está replicado no Brasil inteiro, e hoje a leilõesjudiciais.com.br atende leiloeiros do Brasil inteiro, e o leiloeiro da Rondônia, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte e da Bahia trabalham com o mesmo padrão. É uma empresa de assessoria, trabalha com o mesmo padrão para os leiloeiros do Brasil inteiro. Então o Daniel, lá da Bahia, ele tem o mesmo trabalho, o mesmo modus operandi do leiloeiro do Rio Grande do Sul, que tem o mesmo do Acre. Então, para os juízes, isso é uma tranquilidade. E é o seguinte, ó, você vai comer, você está chegando hoje num estado que você nunca foi. O Daniel nunca foi no Maranhão, não sabe onde fica o Maranhão. À tarde ele sai para comer um lanche, ele bateu uma fome. Tem uma lanchonete lá que tem um M dourado, amarelo, bem grande, e tem uma lanchonete que chama Lanche do Joãozinho. O Daniel sabe que aquela dourado com o M bem grande é igualzinho lá na Bahia, que é igual em São Paulo, que é igual no Rio, é tudo igual. O Daniel não vai ter nenhuma surpresa, o preço é o mesmo, o produto é o mesmo, a maneira de fazer é a mesma. O Daniel não terá surpresa. O Daniel sabe o que vai comer, quanto vai custar e qual o sabor que vai ter. O lanche do Joãozinho é o seguinte, ele nunca foi, ele não conhece. Tem um dia que tem cebola, no outro dia faltou cebola. Tem um dia que tem alface, no outro dia ele substitui a alface por rúcula, porque não tinha alface. Conclusão, escala, padrão e sem surpresas. Não tragam surpresas, as pessoas não podem ter surpresas, exceto as boas. Mas a surpresa negativa, ela acaba com o relacionamento profissional, ela destrói. Então, eu percebi isso e fiz a franquia. E aí os leiloeiros, o Daniel, que trabalhava lá com a mulher dele, faturava pouquinho, tinha mês que o Daniel, nossa, Paris, Londres e Milão. E no outro mês não pagava o aluguel, porque não entrou. Então, agora ele tem uma estabilidade, não paga nada se não faturar. Se faturar, paga. Sobre o que faturar, não é preço fixo, assim, tipo, 5 mil por mês. Não. O Daniel paga tantos % do faturamento. Aí tem os pacotes de serviço, tem o pacotinho barato, tem o pacote total, ultra, mega, super plus, que a gente faz tudo pro Daniel. Então, o Daniel escolhe, ele que é o dono do negócio, ele que é o manda-chuva, ele que escolhe, e nós prestamos serviço. A Telefônica não é o Daniel que escolheu, ele pode ser a companhia A, B ou C, ele que escolhe. O carro dele, quem que comprou? Ele escolhe, tem 20 carros aí no mercado, ele escolheu esse. O apartamento onde ele mora. E a empresa que o assessora, ele que escolhe também. E nós estamos aqui no mercado para fazer um bom serviço, sem surpresas, com padrão, com frequência, com qualidade, constância e
conhecimento. A pessoa sabe o que está comprando, sabe o que vai levar, ela não tem surpresa negativa. Tem surpresa boa, mas negativa não. E aí o Daniel fica tranquilo, a mulher dele tem um trabalho tal, e a renda do Daniel, ela para de ser tão assim louca. Por quê? Primeiro, porque ele vai ter mais trabalho. E segundo, porque nos meses que ele não fatura, ele também não paga, então ele não tem despesa. E aí ele fica ele dorme melhor, ele vive melhor. E quando ganha, ele tem um parceiro aqui que ele tem que pagar, mas só cobra se ele ganhar. Se ele não ganhar, não paga nada. Beleza? É por isso. Então, essa é o diferencial da nossa empresa, e esse foi o diferencial que os leiloeiros judiciais trouxeram para o judiciário, e isso é a nossa conversa aqui hoje. Mete o pau, estamos aqui. Fernando, então, pegando o gancho do que você está falando, e eu acho que é um ponto importante que muita gente não sabe. O leiloeiro judicial, ele só pode fazer leilão no estado em que ele está matriculado. Né? É um ponto super importante, super válido, porque alguém pode perguntar, mas tudo bem, o Serrano podia fazer leilão no Paraná, na Bahia e em São Paulo. Negativo, né? Até tem uma alteração recente. Até tem uma alteração recente que hoje o leiloeiro ele pode ter mais de um título em estados diferentes, né? Tem leiloeiro que tem hoje título em todos os estados. Antigamente não podia. Não. Você tinha que residir naquele estado, comprovar, a junta comercial às vezes mandava alguém lá para verificar se o leiloeiro realmente residia naquele lugar. Então, aí você enxergou uma oportunidade. Você falou, eu faço bem feito aqui no Paraná, está dando certo, e como eu preciso de um leiloeiro em cada estado, eu vou abrir esse modelo de negócio. Você viu uma oportunidade, porque os leiloeiros tinham dificuldade na formatação desse trabalho, você tinha facilidade e você precisava de braço nessas outras estruturas, tirando a parte burocrática, até para que o leiloeiro pudesse fazer mais essa parte comercial também, é super importante. Bater no fórum, conversar com o juiz e convencê-lo de mandar o leilão para si, né, para o leiloeiro. Perfeito. Então, você viu essa oportunidade da sua experiência também de ir no fórum, conversar com o juiz e ver o quanto estava de trabalho e que você precisava de uma estrutura. Então, outro ponto que é legal, que as pessoas não sabem, todo mundo sabe que a lei do leiloeiro determina que o leiloeiro seja pessoa física. O leiloeiro não pode ter empresa constituída em seu nome, nenhuma empresa. Então, o leiloeiro não pode ser sócio de outros negócios, por exemplo. E a gente vê aqui que, por mais que o leiloeiro não possa ter uma estrutura empresarial, para você tocar esse serviço é super necessário que você tenha uma equipe multidisciplinar. E aí vai do cara do marketing ao advogado, ao cara que vai atender as ligações para tirar dúvida, dependendo do tipo de leilão, a pessoa que vai fazer a remoção desses bens e levar para o seu pátio, a pessoa que vai cuidar desses bens do seu pátio. Então, apesar de novo, leiloeiro, legislação de 32, estamos chegando a 100 anos da lei da leiloaria. É verdade. Anos. Não existia telefone naquela época, e a gente hoje está na internet, tudo digitalizado, uma lei ultrapassada, na minha singelíssima opinião, uma lei importante, mas já ultrapassada. O leiloeiro, ele depende de uma estrutura para conseguir prestar bem o seu serviço, né, Serrano? Então, o que você trouxe foi ter essa estrutura centralizada, que já todo mundo já trabalhava bem, já sabia o que estava fazendo, e expandir isso com o leiloeiro, né? E nesse período, Serrano, de 30 anos, qual que é a grande dificuldade que você pode dizer que você encontrou na leiloaria? Conta um pouquinho. Você já falou de devolução de comissão. Esse é um ponto a devolução de comissão é uma característica da leiloaria judicial. No começo ela é depressiva, ela é judia do teu psicológico, porque você trabalhou, você se esforçou e você conseguiu a venda. E por um fator alheio ao seu trabalho, alheio às vontades do arrematante, por um fator externo, depois de 6 meses, 1 ano, 2, 3, 5 anos, o leilão é cancelado e você tem que devolver a sua comissão. Você pagou imposto e você tem que devolver a comissão 100% e corrigida. Isso
Deus me perdoe. Então, para eu aceitar isso, nossa, no começo eu chorava. Eu falei, não, mas não é possível. Aí, não é assim que funciona. Por isso que muitos leiloeiros não... Eu vou trabalhar para leilão judicial, Deus me perdoe. E eu trabalhei porque eu era engenheiro agrônomo, não sabia que isso acontecia, entrei. Mas que é horrível, isso é. Mas, ô Serrano, esse é um ponto importante. É ruim, claro, porque o leiloeiro prestou um serviço, de novo, eu venho da leiloaria, né, o leiloeiro que eu trabalhei muito tempo, já vi ele devolvendo comissão depois de 12 anos, corrigida, tá? Ele falou, cara, eu já gastei esse dinheiro trocentas vezes, né, e eu tô tendo que devolver lá na frente. Mas, assim, o que eu acho legal, apesar de ser ruim para o leiloeiro, é que isso traz uma segurança para o arrematante e uma lisura. Se o arrematante corresse o risco de perder parte do dinheiro, ele nunca mais ia comprar no leilão judicial sem ter 100% de certeza de que aquela arrematação seria segura. Então, um ponto muito legal e muito importante disso que a gente está trazendo, por mais maléfico que possa ser ao leiloeiro, que teve custo de mídia, gastou dinheiro, às vezes a gente está falando de custo de mídia, pessoal, eu já vi mídia custar mais de R$100.000 para anunciar um bem muito bom. Né? Então, é algo caro. Quanto você acha que custava uma página num jornal grande em São Paulo? Nossa, né? No domingo! Meu Deus, uma fazenda, custava uma fazenda. É verdade. Então, é isso. Apesar do custo, tudo bem que o leiloeiro depois ele pode ir lá e pedir o custo, mas se o cara está devendo para o outro, imagina para o leiloeiro recuperar o dinheiro que ele colocou em divulgação. Eu nem entro nisso. Né? O cara já está morto, vai ficar mais largo. Mas é importante trazer isso para vocês ouvirem isso de um leiloeiro, né, de uma pessoa que atua nesse mercado diariamente, que sim, o leiloeiro devolve a comissão justamente pensando nisso. Ele quer que o arrematante tenha tranquilidade e segurança de comprar o seu bem, que tenha o seu dinheiro preservado se essa arrematação der errado, porque o leiloeiro quer vender de novo para esse cara. Ele quer que esse cara venha e compre várias vezes e vários bens distintos, porque é assim que o leiloeiro ganha dinheiro. Exatamente. Se o leiloeiro não devolve o dinheiro, esse cara nunca mais volta a participar de um leilão. Isso é muito negativo para o mercado em geral. Tem leiloeiro que demora para devolver comissão, o cara tem que ficar pedindo 10 vezes no processo. É um conselho que eu dou para todo mundo que eu assessoro. Leiloeiros, devolvam a comissão que você está fazendo bem para a sua imagem e para a imagem do mercado em geral, traz lisura e rapidez para o processo de um cara que já está sofrendo que não levou o bem que ele comprou. O arrematante não está feliz de pegar o dinheiro de volta, ele não quer o dinheiro de volta. Ele queria o bem. Exatamente. Então, mas, isso é importante para a profissão, é importantíssimo. Temos que devolver e sorrindo ainda, porque faz parte do jogo. Quem não quer, toma leite. Sai daqui, porque aqui o sistema é bruto. O Brasil não é para amador. E isso aqui é assim. Agora, a lei, quando leva para leilão, já foi estudado tudo, já mesmo assim tem as brechas. Então, o que a clientela fala é o seguinte, podia ser igual o leilão extrajudicial. Leiloou, pagou, tal, acabou, tchau. Vamos discutir outra coisa, essa aqui já foi. Não, mas a lei tem a brecha. Você não viu aí, no STF tem processos, exceto o atual contra o ex-presidente, mas a maioria dos processos do STF tem 30 anos que fica lá até ser julgado. 30 anos! E depois de 30 anos ainda pode reverter o negócio. Então, a lei, nossa, como ela tem brechas, embargo da declaração, do embargo, pelo amor de Deus, se a gente não paga água, eles vão lá e cortam a tua água. Se você não pagar a luz, corta a luz. Fica sem pagar a Netflix para ver o que vai acontecer com você. Fica sem pagar o colégio particular do teu filho para ver o que vai acontecer. Agora, a justiça, calma, não é assim. Tudo bem, é a nossa profissão, mas no leilão dá uma dor, rapaz do céu, quando tem que devolver, Senhor, aí o cara fala, será que vale a pena? Mas é o jogo. Quem não aguenta tem que sair e tomar leitinho. Aqui o sistema é bruto, tem que tomar uma bem 40 graus de álcool para poder aguentar esse rojão, porque é terrível. Mas é o jogo. Agora, os clientes, é difícil de explicar isso para eles, porque eles, quando compram nos leilões extra, comprou, pagou, e às vezes nem paga, parcela, financia, e já pega o bem, e vai trabalhar e vai fazer. Então,
essa característica do judicial é terrível. Mas tudo bem, é o nosso jogo, faz parte do negócio aqui. Vamos para frente, toca o barco aí que a vida segue. Outro ponto importante que você trouxe assim, pessoal, cuidado, não é que se você comprar num extrajudicial, esse leilão não poderá ser cancelado. Existem mecanismos para cancelá-lo também. É mais raro, né, como o Serrano aqui está dizendo, e por isso muitas pessoas preferem começar comprando em leilão extrajudicial do que no judicial. O judicial ele tem essa mácula, né, de ser um pouco mais complicado. Mas bem estudado, se você tiver conhecimento, leilão judicial é excelente, dá para fazer negócios maravilhosos e ganhar bastante dinheiro. É verdade. Serrano, outro ponto legal que você trouxe aqui é que você começou num período muito diferente da leiloaria, né, que você visitava os fóruns, fazia leilão no átrio do fórum, né, acho que muita gente não vai presenciar o juiz ou o serventuário da justiça descia com o processo físico, papel, volume, e hoje a gente vive um momento diferente, né? Inclusive você pegou essas duas fases muito bem. Como é que você enxerga a evolução do leilão e o leilão eletrônico, esse leilão judicial? Tá? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre cada caso e o que você vê de vantagem e desvantagem em cada um deles, por favor. Tá legal. Até 2020, 100% dos leilões eram presenciais. O leiloeiro tinha que lá estar e fazer o leilão lá. O bem tinha que pertencer à comarca. O bem, se o leilão fosse de um bem numa cidadezinha tal, o leilão teria que ser feito na comarca daquela cidadezinha. E isso também mudou. Então, os leilões presenciais, agora é tudo eletrônico. O bem tinha que ser na comarca. Agora, o bem pode ser na China. O leilão vai ser feito e onde está o bem? Onde ele estiver. Mas o leilão é feito onde está o processo. E a participação popular. A participação era uma maravilha, as pessoas se encontravam. Então eu chegava lá e falava: ô Daniel, você está aqui? Daniel é comprador de fazendas, hein, pessoal? Aqui tem dinheiro, hein? Pensa num homem bonito e rico. Aí o Daniel já, olá, não é assim e tal. Então você tinha afinidade com os interessados. Claro que o Daniel não ia em todos os leilões, mas de vez em quando o Daniel aparecia em alguns bens que ele tinha interesse. De vez em quando o Pedro, o Paulo. Então você criava, não é amizade, mas é companheirismo de profissão. Você encontrava as pessoas, batia papo, encontrava gente diferente. Era gostoso, era divertido. Hoje, os leilões são todos digitais. E não volta mais, tá, pessoal? Acabou, viu? Quem participou do leilão presencial, participou. Quem não participou, esquece, não participa mais. Naquela época, o Daniel, o comprador, ele morava em São Paulo, capital. Ele ia no leilão em São Paulo e perdia o dia. Se ele fosse no leilão em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ele perdia um dia para ir, o dia do leilão e um dia para voltar, de carro. Eu estou falando Campo Grande, mas podia ser uma cidadezinha, Inocência, lá na divisa Mato Grosso do Sul com Goiás. Vai para Inocência. Ele falava: se eu for de carro, for de avião até Campo Grande, é melhor eu ir de carro. Então ele perdia um dia para ir, um dia no leilão e um dia para voltar. Ou seja, o interessado participava de 1 a 2 leilões por semana. Só. Hoje, o Daniel, o interessado, às 9 horas da manhã ele participa de um leilão em São Paulo, às 11 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, às 13 horas ele está em Salvador, na Bahia, e às 17 horas em Fortaleza, no Ceará, sem sair de casa. Ou seja, o Daniel está participando de muitos mais leilões do que participava antes. Isso fez com que aumentassem as vendas. As vendas aumentaram com o leilão eletrônico, porque o Daniel, o interessado, ele não precisa mais viajar. Ele compra pela internet, ele participa pela internet. Isso faz com que ele participe de 4 leilões no dia. Número 2, aumentou a disputa, porque o Daniel está disputando um bem, mas ele tentou lá em São Paulo, não conseguiu comprar, ele vai para Fortaleza e fala: esse eu vou comprar. E aí
lá em Fortaleza, que a gente fazia leilões com 3 pessoas, hoje tem 30. Um é de Salvador, 2 do Rio Grande do Norte, 3 de Fortaleza, aqueles 3 que estavam lá continuam, 5 de São Paulo e 1 do Rio Grande do Sul. Então, aumentou o número de participantes e aumentaram-se, consequentemente, as disputas. E isso trouxe mais liquidez aos leilões. Por isso que eu falo que não volta mais, porque hoje o leilão tem mais liquidez, ele tem mais efetividade. E é isso que a justiça procura, efetividade. E aumentou também as disputas. Baseado nisso, todo mundo ganhou. E o Daniel participa de mais leilões, ele tem mais oportunidades pelo Brasil afora. Ele participa de um leilão numa cidade chamada Quixeramobim. Daniel nunca foi em Quixeramobim, ele não sabe onde fica Quixeramobim, mas ele liga pro leiloeiro, o leiloeiro tem alguém lá em Quixeramobim e aí o Daniel fala, eu quero que você veja se o motor é MWM ou é Perkins, porque não está escrito aqui se o motor é MWM ou Perkins. O leiloeiro passa para ele o fulano e tal, o Daniel, lá de São Paulo, da casa dele, do escritório dele, liga em Quixeramobim, tem o Zezinho dos Anzóis, o Zezinho vai lá no caminhão, abre o motor, lá com o consentimento do leiloeiro e da pessoa que é o fiel depositário, esse motor aqui não é Perkins e nem MWM, é um Detroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cilindros, em linha. Cara, o Daniel fala, eu vou comprar. Pronto, acabou. Olha só como é que ficou fácil. O Daniel, mesmo não tendo todas as informações, ele consegue as informações que quer e participa do leilão. Então, o leilão eletrônico é irreversível pela efetividade, pelo conforto e pela economia que ele trouxe ao judiciário. Baseado nisso, não volta mais para trás. Daqui só vai para frente agora. Inclusive, essas mudanças, né, Serrano, ela permite que você faça uma análise mercadológica à distância. Outra coisa, o processo digitalizado também traz essa facilidade, você não precisa ir até o local ou mandar um correspondente para fazer essa análise processual. Hoje você consegue entrar em qualquer tribunal sendo advogado, se cadastrando, você consegue baixar o processo e fazer essa análise necessária para adquirir um bem no leilão judicial. Então, a tecnologia, ela trouxe algumas vantagens de tempo, né, e de liquidez. Inclusive, a própria leilão imóvel é um fator interessante para isso, porque a gente ficava em grandes leiloeiros, né? O Serrano era um leiloeiro conhecido, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com leilão, o Serrano era um dos concorrentes, inclusive, a gente até estava aqui trocando uma ideia antes de locais que ele fazia leilão, e aí depois eu fui fazer, e vice-versa, né? Histórias da leiloaria são muito legais. Mas hoje você tem essa possibilidade de, o agregador, como a leilão imóvel, ela te traz também a possibilidade de encontrar leiloeiros que você nunca ouviu falar. E aí, pessoal, um cuidado, né? A leilão imóvel, ela tem esse cuidado de só ter leiloeiros reais, leiloeiros oficiais devidamente cadastrados em suas juntas comerciais. A gente faz essa triagem para que você não caia em golpe. Mas hoje você encontra um leiloeiro que você nunca ouviu falar, em um estado que você não tem familiaridade e pode sim arrematar. Então, a tecnologia também te trouxe essa celeridade e essa vantagem, né, Serrano? Perfeito. Agora, uma dúvida que eu tenho aqui, uma curiosidade que muita gente tem. Serrano, qual foi o bem mais diferente, inusitado que você levou a leilão? O que você lembra, assim? Primeira coisa que vem na sua cabeça. Muita gente me faz essa pergunta e eu respondo com bastante prazer. Eu já vendi de tudo que existe na face da terra e pode ser comercializado com nota fiscal, eu já vendi. Tem umas coisas aí que não tem nota fiscal, eu não posso vender. Mas eu já vendi Viagra no leilão da justiça. Era uma farmácia, estava devendo, aí foi lá no dia, foi a Anvisa lá, a negócio de farmácia, você não pode vender que você não tem licença. Eu falei, eu não tenho, mas quem está vendendo não sou eu, é a farmácia do João. A farmácia estava devendo e pegou um lote de Viagra e ofereceu. E o leilão, vendido, Viagra. E o cara da Anvisa, mas eu vou multar você. Eu falei, olha, cavaleiro,
Você pode multar mais caro. Você está vendo o Viagra aqui? Não. Está escrito aqui comitente, que é o fornecedor, o executado, farmácia, bom, babá. Ela pode vender? Ela pode. Muito obrigado, tenha um bom dia, felicidades e tchau. Então, não, mas você não é o vendedor. Eu estou vendedor, mas eu estou prestando um serviço para o judiciário que penhorou esse bem e tal. Então, eu já vendi Viagra, eu já vendi armas e munição. É verdade, uma empresa de transporte de valores teve os problemas e foi a leilão. O prédio era alugado, o caminhão era financiado. O que sobrou? Os coletes à prova de bala, as munições e as armas dos vigilantes. E lá fui eu vender. E vou dar uma dica. Revólver Taurus vende, revólver Rossi não vende. Aprendi isso no leilão. Ninguém queria os revólveres Rossi e todo mundo queria os revólveres Taurus. Então, vendeu tudo, tá, pessoal? E os coletes, tinha colete, colete vence, eu não sabia disso. Colete à prova de bala tem vida útil. E aí, os caras perguntaram, eu não sabia, não estava no edital, fomos atrás e ver o bendito dos coletes, a prazo de validade. Metade já estava vencida. Vendeu. E a outra metade ia vencer com 6 meses, 1 ano. Vendeu também. Então, isso foi esdrúxulo. Eu vendi caixão de anjinho. O que é caixão de anjinho? É caixão de defunto, mas de anjinho, de bebê. Desse tamaninho, pequenininho, a judiação. Mas acontece, tem que ter. A funerária ofertou em garantia os caixões de defunto, e eu vendi os caixões de defunto. Eu vendi... Calma. Deixa eu só fazer uma consideração da arma, tá? Que eu acho importante. Eu também já fiz leilão de arma de fogo. Não é qualquer pessoa que pode comprar, tá? Você precisa ter autorização, comprovar que você exerce alguma atividade relacionada a algo que você possa ter arma. Então, assim, pessoal, não se assustem, né? A justiça tem uma grande responsabilidade com isso, assim como com o Viagra, que Viagra é medicamento. Mas você tem uma determinação judicial que te respalda para que venda esse bem. Né? Não é o leiloeiro que está vendendo, o leiloeiro é o intermediário que faz a venda. Ponto importante. Mas voltando para a arma... É verdade. De autorização, não é qualquer pessoa, qualquer maluco que vai lá no leilão e compra uma arma de fogo, pelo amor de Deus. Né? Arma de fogo, você precisa ter registro que você pode... Não só portar, de novo, não é só o cara que tem um porte de arma que vai lá e compra no leilão. Você tem que ter vários registros que comprovem que você tem alguma atividade que você possa comprar armas nesse volume todo. Então, vai ser para outra empresa de segurança, provavelmente, ou para alguma empresa que mexa com algo que permita que ali na sua estrutura tenha armas. Tá? Só aqui para... para deixar claro. Nenhuma estranheza. Além disso, o Daniel está tão certo que combustível... Você também, para vender combustível, de vez em quando a gente vende combustível, e aí tem que ter, só pode para quem tem, é revendedor. Quando você vai vender sucata, carros sucata, sem documento, carro sucata tem que ser para... aproveitador de peças, empresas que aproveitam peças. Não podíamos vender para pessoa física e nem para o bar do João. Não pode. Tem que ser desmanche. Tem que ser aquelas oficinas que desmontam os carros e vendem as peças. Então, alguns bens têm essas características. Para vender, tem que ter isso. Ok, é assim que funciona. Tá legal? Mas, continuando. Então, além disso aí, eu vendi, agora uma coisa que sempre me chamou muita atenção, e eu conto essa história, eu vendi um buraco. Ué, como é que é? Um buraco enorme. Ele tinha 360 metros de área, mas de profundidade uns 20 metros. Então é o seguinte, eu vendi um terreno de 12 por 30, 12 metros de frente por 30, completamente erodido. Erosão é o processo que a água, ao se movimentar, leva o terreno. Então, erosão. E aí, o terreno estava num lugar, numa baixada, que pegou toda a água, era um loteamento novo. E só tinha feito as ruas, o meio-fio, mas não tinha asfaltado. E não tinha galerias de boca de lobo, água de pluvial. E aí, pessoal, deu uma chuva. E várias, e até o bem ir a leilão,
fez uma vossoroca, um buraco enorme causado pela água. Conclusão, chegamos lá para tirar foto, o rapaz me ligou e falou, não dá para tirar foto. Por quê? É um buraco. Mas um buraco, um senhor buraco, com CPF e RG. Cara, aí ele tirou foto e tal, e nós leiloando, e aí mostrou as fotos. Ó o buraco. Aí o povo falou, você é louco de vender um buraco? Eu falei, para quem for fazer um sobrado com a garagem subterrânea, a garagem já tá cavucada, tá feita a garagem, é só erguer o sobrado. Cara, vendeu. Vendeu o buraco. E o cara falou, eu vou fazer um sobrado com garagem subterrânea, me dá esse buraco aí, já não gasto dinheiro com a terraplanagem. E comprou um buraco numa cidade chamada Paranavaí, no Jardim Ouro Branco, atrás da revendedora Ford. Cara do céu, e eu me lembro até hoje que eu vendi um buraco. Um buraco! Isso é uma loucura. Eu também tenho uma coisa, quem lembra da F-75? Era uma caminhonete da Ford, antes da F-100, da F-1000, F-75, que teve a Rural, que foi a primeira SW4 que o Brasil teve tração nas 4 rodas e fechada. Era uma SW4 em 1970. Pois bem, a F-75 não tinha documento, estava parada em cima de um toco há 30 anos. E estava escrito assim no laudo de avaliação, ela não tem documento, o chassi da F-75, a lataria da F-75, supõe-se que era verde. Por que supõe? Tudo enferrujada. Aquilo parado há 30 anos no tempo. Tinha um pé de capim dentro do veículo, maior que um prédio de 3 andares. Então é o seguinte, supõe-se que ela era verde. E aí estava lá uma F-75 inteiramente corroída pelo tempo, enferrujada até o documento, que não tinha. Mas se tivesse, estava enferrujado também. E aí, um cara, velho, chegou lá e falou, meu pai tinha uma F-75, eu tenho saudade, eu quero a F. Meu Deus! Eu falei, cavaleiro, peraí, atenção, você foi ver? Não, não vi. Eu acho que ela tá meio feia, parece que tá feia, não é lavar e polir que vai ficar boa. Não, mas eu quero. Mas quinhentão, R$500, R$100, vendemos. O juiz não acreditou, chegamos pro juiz, doutor, lembra disso? Vendemos. Não é possível. Vocês avisaram o cara? Avisamos. Mas com certeza, aí botei no auto de arrematação, foi informado ao arrematante que estava, antes de arrematar, que estava em péssimo estado, totalmente enferrujada, que está parada há 30 anos no mesmo local, no tempo, sofrendo as intempéries, que tudo que podia enferrujar já foi enferrujado, até o para-brisa. Então, a pessoa comprou e não deu problema e levou para casa. Então, você perguntou as coisas esdrúxulas. E o navio, porque vender navio em leilão, vender navio é comum, as empresas transportadoras aí vendem navio, compra, tal, mas vender um navio num leilão foi uma coisa que marcou a época, com marinheiros russos e gregos na Justiça do Trabalho brasileira contra uma empresa argentina, foi fantástico. Então, essas coisas que eu me lembro aqui agora, e uma coisa que chamou a nossa atenção e marcou a empresa até hoje, foi que no leilão do TRT2, que é o leilão de São Paulo capital... Esse eu sei o que você vai falar, hein? Você já sabe? Nós fizemos o leilão da VASP, daquela fazenda que era da VASP. A VASP era tão grande, quando ela deu problema, a Justiça do Trabalho de São Paulo tinha uma vara exclusiva para as ações trabalhistas da VASP. E aí teve uma fazendona gigante, chama-se Fazenda Piratininga, em São Miguel do Araguaia, na divisa Goiás com o Tocantins e Mato Grosso, onde o Mato Grosso encontra Goiás e encontra o Tocantins. Ali, naquele lugar, tem essa fazenda gigante e os leiloeiros que atuavam no TRT2 naquela época levaram essa fazenda a leilão. E quem se juntaram, né, Serrano? Era tão grande, todos os leiloeiros, porque era uma fazenda tão valiosa, que o juiz que determinou esse leilão falou,
se a gente prestigiar o leiloeiro Daniel, ou o leiloeiro Fernando, ou o leiloeiro Pedro, os outros vão ficar tão chateados. Vamos fazer o seguinte: nós vamos dividir pelos 12 a responsabilidade. Se der errado, também devolve. Beleza? Beleza. Aí, quem vai fazer o sorteio? Fizemos assim e sorteamos um papelzinho, e o leiloeiro que bateu o martelo foi um leiloeiro que nós assessorávamos eles. E ele, na hora de assinar o auto, entregou a caneta da firma. Então, nós temos aqueles 2 irmãos, né? Que quem comprou foi aqueles 2 rapazes de Goiânia, que eram do ramo de medicamentos. Como é que chama a empresa deles? Neoquímica? Delquímica? Eu não lembro. Eram 2 moços que tinham vendido uma empresa de medicamento para os americanos. E eles investiram tudo que tinham em leilões. E essa fazenda foi um dos investimentos deles. E eles também compraram outras coisas pelo Brasil afora em leilões. Tudo em leilão. E aí, a assinatura, a foto, ele assinando o auto de arrematação, foi com a caneta da empresa. Então, foi muito bacana. Isso também chamou muita atenção. E pelo valor envolvido, e a comissão foi diminuída para 2%. O juiz tem o poder de alterar o valor da comissão, para mais ou para menos. Naquela época, como o valor era muito alto, o juiz entendeu que era um valor assim, tipo, cara, era muito alto. E pagou 8.000 ações trabalhistas, então você imagina o valor que foi vendido isso aí. 8.000 ações trabalhistas. E aí, o juiz determinou que fosse 2% o valor da comissão. E nós dividimos em 12 leiloeiros. Portanto, deu 8% para cada um. 8,888. É isso aí. E para cada um, os 2% dividido por 12 deu 0. Não dá 0,8, dá menos aí. Ok. 1 dividido por 6 dá. Ok, tá tudo bom, tudo certo. É isso aí. De novo, eu como prestei assessoria para vários leiloeiros, o leiloeiro que eu trabalhava nesse período, os leiloeiros ficaram felizes com essa comissão, hein? Agora, Serrano, você falou que o juiz ele pode determinar a baixa da comissão dos 5%. Essa é uma questão bem discutível, né? Porque a lei do leiloeiro, ela fala... Não permite. Ela não permite, é mínimo 5%. Ela traz ali, podendo chegar a 10%, dependendo das situações e tal. Então, esse é outro adendo, tá, pessoal? É claro que numa situação como essa, numa fazenda de milhões... Ela vale bilhões. Na época, isso foi em 2007. Na época foi 300 milhões de reais, 2011. 300 milhões. Em dia de hoje, 3 bi tranquilamente. 4, 5 bi. É isso aí. Luciano, eu ia te perguntar, minha próxima pergunta, inclusive, para a gente já ir caminhando para o final da nossa conversa, que está muito legal, mas a gente precisa parar também, senão ninguém assiste, se ficar muito longo. Exato, ia ser exatamente essa. Qual foi o leilão de maior... O imóvel que você levou a leilão de maior valor e qual foi o imóvel que você vendeu de maior valor? Você lembra? Eu acho que você já trouxe aí que essa fazenda foi vendida, né? Fazenda Piratininga, em São Miguel do Araguaia, pertencia à VASP e foi vendida para aquele pessoal de Goiânia, eram 2 irmãos, eu não lembro nem a empresa nem o nome deles. Contudo, eles ficaram com a fazenda até hoje, ainda são os donos, e é uma fazenda gigante, maravilhosa. E a comissão foi dividida em 12 leiloeiros que atuavam no tribunal do TRT 2, lá na Barra Funda, naquele prédio lá. E a gente fez o leilão presencial, foi lá, foi lindo, foi maravilhoso. Dividimos a comissão de 2% em 12 leiloeiros. E aí deu tudo certo, todo mundo ficou feliz, o processo foi levado a fim, e as 8.000 ações trabalhistas se encerraram, deu tudo certo, todos os juízes ficaram felizes, os trabalhadores ficaram felizes, o comprador ficou feliz, os leiloeiros todos, foi uma beleza, deu tudo certo. Então eu acho que esse é o bem mais valioso que vendido por nós nos últimos 30 anos.
Você lembra de algum outro imóvel marcante, assim, de repercussão? Porque a gente sabe, né, que teve Hotel Grande, que foi levado a leilão. Você lembra de algum outro imóvel com essas características que deu bastante destaque? Foi um frigorífico de aves, um abatedouro de aves no interior de São Paulo, pela Justiça do Trabalho, no ano de 2015, dezembro de 2015. Foi uma venda, assim, fantástica, porque começou em 30 milhões e acabou por 60 milhões. E foi uma disputa incrível, os grandes nomes do mercado de carnes estavam presentes naquela época e disputando esse frigorífico que era novinho, perfeito, e era de aves. E aí, Sadia, Perdigão, JBS, esse pessoal que mexe com frigorífico, e lá tinha essa unidade pronta para iniciar amanhã as atividades, e aí foi a leilão, foi uma disputa inacreditável, foi fantástica, e foi um altíssimo valor, e aí nós vendemos isso aí também. Então, em 30 anos, esses dois são os dois imóveis mais valiosos que nós já vendemos em 30 anos de leiloaria oficial, judicial, espalhada pelo Brasil. Legal. Dois pontos aqui que eu queria fazer de adendo. O primeiro é que o Serrano trouxe aqui que houve uma disputa muito grande, porque dependendo do bem, pessoal, não é só o valor de mercado, né? E às vezes acaba ultrapassando o valor de avaliação e o próprio valor de mercado, porque aquela empresa precisa daquilo para expandir, ou precisa daquele imóvel porque é vizinho e não tem mais para onde crescer e precisa também expandir. Então, muitas vezes o leilão tem essa característica também de subir muito o preço, porque aquele bem é único, né? Então não tem jeito. E aí a gente brinca que o limite é a lua, né? Outro ponto legal que o Serrano trouxe com a história do buraco, que é uma coisa que eu costumo dizer, as pessoas também muitas vezes desconfiam. Pessoal, tudo vende se tiver preço. Então, o preço muitas vezes é uma questão determinante na venda de leilão. Você pode falar que aquilo é uma porcaria. Não, cara, aquilo pode estar supervalorizado e naquele preço não vende. Mas se tiver um preço acessível, alguém vai olhar para aquele bem com carinho e vai arrematar. Então, são as duas considerações que eu queria fazer aqui na fala do Serrano. Serrano, minha última pergunta para você, para a gente encerrar o nosso bate-papo, é que as pessoas, hoje eu vejo muita gente se cadastrando nas juntas comerciais para ser leiloeira, se inscrevendo. E muita gente vem com aquela história, cara, ser leiloeiro é muito fácil, é uma profissão muito lucrativa, né? Eu tive alunos de faculdade, quando eu dava aula, que falavam, comecei a trabalhar com leilão, eu dava aula em faculdade, que falavam, nossa, cara, é muito legal, um advogado recém-formado ganha R$2.000, eu vendendo um bem num leilão de 1 milhão, eu ganho 50 mil, eu ganho mais que eu ganho num ano. E acabou se iludindo e virando leiloeiro com essas perspectivas erradas. O que eu queria ouvir de você é um conselho para quem quer se tornar leiloeiro e que você falasse também um pouco dessas dificuldades que se encontram, que não é essa maravilha toda, todo mundo pensa, pego bem aqui, levo a venda, já coloco o dinheiro no bolso e está tudo certo. Então, eu queria ouvir de você que tem muita experiência, um conselho para quem quer se tornar leiloeiro e também o que ela vai encontrar, a realidade que ela vai ter no dia a dia. A profissão de leiloeiro, ela é igual todas as outras. Ela vai exigir de você muito trabalho, muita dedicação e vai exigir tempo. Não existe um profissional que já nasce feito. Não existe um profissional que começa hoje e sucesso. O sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. No resto é depois. E o leiloeiro é igual. É muito trabalho, muita dedicação e muito tempo. Depois, lá na frente, você vai ter sucesso. Aquele que entrar pensando, igual o Daniel falou aqui agora, pensando que amanhã eu vou ter sucesso, calma, meu amigo, não é assim não. E outra coisa, às vezes você pode, esse pensamento é certo, o leiloeiro, num primeiro ano, no segundo ano, faz um leilão, paga o salário dele durante 2 anos. E depois de 3 meses devolve. Aí você já gastou aquela comissão, pagou 27,5% de imposto de renda e tem que devolver em 12 horas, 24 horas. E aí?
Então, é o seguinte, calma, vai devagar. Você, profissional que está pensando em entrar na leiloaria, é bacana, é divertido, é gostoso. Já foi mais divertido quando os leilões eram presenciais. Já foi mais prazeroso quando eram presenciais. Agora é tudo eletrônico, tudo frio, sem sabor, sem contato humano, não há. Porém, é igualzinho merecedor do trabalho. Você tem que conquistar a confiança do juiz para ser nomeado, conquistar a confiança do comprador, que vai achar que você é um fake news ou um leilão falso, daqueles bandidos que fica ligando para você e botando no site. Você vai ter que conquistar o mercado. E isso se conquista com trabalho árduo, muito trabalho e tempo. Trabalho e tempo igual sucesso. Um dos dois tendo pouco ou pouco tempo ou pouco trabalho, sucesso não vem. Mas nem pensamento. E só em pensamento. E você vai ter que trabalhar muito. Então, é gostoso, é divertido, dá uma grana legal, dá menos que garçom. Lembre-se, garçom ganha 10%, você só vai ganhar 5%. Porém, tem que trabalhar muito, 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 muito. E mais agora que a concorrência está enorme. Tem um monte de gente que entrou como leiloeiro para dar o nome na lista e ser sorteado e fazer um leilão. E continua com a outra atividade. Mas ele tem que ter estrutura, ele tem que pagar a caução, ele tem que dar atendimento. Recentemente, uma leiloeira no Tribunal de Justiça, no Tribunal do Trabalho, foi excluída, ela foi excluída do quadro de leiloeiros e foi enviado para a junta comercial pelo Tribunal do Trabalho um pedido de exclusão como leiloeira, ela não tem capacidade de ser leiloeira. Na Justiça Estadual de São Paulo, um cavalheiro foi fazer um leilão, fez errado, cancelou todo o leilão, o juiz, vendo aquele prejuízo de todo o trabalho que foi jogado no lixo por causa do mal profissional, pediu a exclusão dele dos quadros de prestadores de serviço do Tribunal de Justiça e cópia para a junta comercial, porque ele deu prejuízo para o Estado, ele deu prejuízo para as partes, ele deu prejuízo para todo mundo, porque fez um trabalho mal feito. Então, para que você possa se esmerar na sua profissão, para que você precisa de trabalho e tempo. Trabalho mais tempo, sucesso. Sem um ou sem outro, esquece. Não vá com muita sede ao pote, você vai quebrar o pote e vai quebrar a cara. Vai devagar, devagarzinho, vamos trabalhar bastante, investir muito, investir tempo, investir dinheiro, investir trabalho para chegar lá. É difícil, se fosse fácil, tá bom? É isso aí. Ô, Serrano, então, na verdade, a gente está vendo aqui, né, a própria leilõesjudiciais.com.br tem uma estrutura de 80 advogados, mais quantos funcionários, Serrano? 170 funcionários? 170. 170 funcionários. Os 80 advogados, põe assim, ó, 80 formados em direito. Metade tem OAB, metade não tem. Mas a gente não atua em processos fazendo petição, fazendo essa... Não, é só leilão, tá, pessoal? Eles formou na faculdade e está trabalhando conosco, que é honroso, é um prazer e uma honra. Nós damos prioridade para advogado, porque é do meio, a profissão, mas aqui também tem administrador de empresa, enfermeira, tem uma enfermeira, tem geografia, história, letras, eu sou agrônomo, a moça tem uma física nuclear aqui dentro, você acredita? Faz bomba pro Kim Jong-un lá, física nuclear, e tem uma educação física também. Então é o seguinte, tem que trabalhar. Vamos trabalhar. Aqui, como diz o velho da van, que é mais novo que eu, portanto não é velho, é o moço da van, sem trabalho não tem nada. Esquece, não tem sucesso, não tem reconhecimento, não tem prazer, não tem alegria. Se você não trabalhar, você está fora do mercado. Sai daqui, demônio. É isso aí. E você precisa ter, no mínimo, uma estrutura, né, Serrano? Não é um dinheiro fácil, você precisa não. Ter... E se você não tiver estrutura, tem que contratar a Leilões Serrano, que você vai usar, mas só vai pagar se faturar. É isso aí. Serrano, então a gente vai encerrando aqui o nosso bate-papo, né, deixando aqui de novo o seu site, a sua estrutura.
outra pergunta que a gente não tratou hoje, você assessora quantos leiloeiros? Né? E deixando aqui também o seu site, né, para quem quiser visitar lá, ver os bens que estão indo a leilão, é www.leilõesjudiciais.com.br. Então, visita lá, prestigiem. Também entrem na Leilão Imóvel, né, aqui fazendo merchan para a nossa empresa também. Temos que vender, Daniel. Nós somos vendedores, vamos vender. É isso aí. Mas conta aí, quantos leiloeiros vocês assessoram hoje? E também, depois disso, qual é o recado que você quer deixar aqui para o nosso público? Hoje, nós trabalhamos para 50 leiloeiros. Porém, eu acredito que já passamos das 100 matrículas, porque tem leiloeiro, conforme o Daniel disse, que está em 4, 5 estados. E aí, ele tem um parente na Bahia, ele tem uma namorada no Espírito Santo, casado em São Paulo, e ele tem um primo... O Serrano falou, se alguém se sentiu aqui, a culpa é dele, não tenho nada a ver com isso. Exatamente, e aí o cara pega e tem 5 estados, ele tá nos 5 estados, ele vai lá fazer uma visita de vez em quando, visita os parentes, visita a namorada, visita um amigo e faz leilão. Então, pessoal, eu boto fé que somos hoje uns 50 leiloeiros e 150 matrículas. Eu já acredito que nós já estamos em 150 matrículas. Esses leiloeiros, 3, 4, 5 estados. Então, é mais ou menos, tá? Eu não sabia que ia ter essa pergunta, senão eu teria a exatidão. Mas não é a exatidão também. Não precisa da exatidão. Tá tudo de boa. É isso aí. É mais ou menos isso aí. Maravilha. Então, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, pelo nosso bate-papo. Foi um prazer conversar com você, né? Já tinha ouvido falar de você em todo esse período que eu tinha de leiloaria, mas não o conhecia, nunca tinha tido oportunidade de conversar com você. Agradeço demais você ter aceitado nosso convite e, para mim, foi um super prazer bater esse papo com você. Muito obrigado, eu fico honrado e reitero aquilo que eu falei no começo, quando eu recebi o convite. Tem que pagar quanto? Não precisa pagar. Eu falei, ô louco, é tanto prazeroso isso aqui, eu sinto falta de bater papo com o público, de fazer os leilões, quem dá mais, e vai, era tão gostoso, era tão divertido, e bati o martelo, eu quebrei 10 martelos, eu batia com tanta força, a cabecinha do martelo sumia, mas por quê? Emoção, a vida é emoção, se não tiver emoção, fica aquela coisa fria, pela internet, isso não é vida. O gostoso era ao vivo, o pau torando, eu pulava no palco, eu virava de ponta cabeça, isso era emoção, era diversão. Agora tudo mais frio e tal, mas são os novos tempos, o mundo tá mudando. Quem sou eu para que eu quero descer? Não dá. Então vamos curtir também as modernidades, esse papo. Você tá em São Paulo, né? Estou em São Paulo. São Paulo, capital. Eu tô em Maringá, no Paraná. Tá 35 graus hoje aqui, um sol para cada maringaense, e bacana, tudo certo, e vamos ser felizes, e vamos curtir a vida. E a previsão do tempo, Daniel, qual que é a previsão do tempo para amanhã? Eu vou responder, a previsão do tempo tá passando, aproveite o seu tempo. Tchau, pessoal, obrigado! Até mais! Valeu, pessoal. Curtam, compartilhem o nosso vídeo, espalhem aí para a galera. E, mais uma vez, é importante a gente desmistificar. Se você tiver interesse em algum bem lá da Leilões Judiciais, a equipe do Serrano está à disposição para atendê-los, para tirar as dúvidas. E, pessoal, até o próximo episódio. Aquele abraço e tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau, pessoal.